Finalmente eu assisti os novos episódios de PowerPoint no Valkyrie. Boa tarde, meus manos. Eu sou o Tsuki e hoje eu vou finalmente trazer tudo sobre os novos episódios de Shumatsu no Valkyrie que lançaram uns dias atrás. Eu digo tudo porque apesar de ser apenas a luta do Buda, que todos que já leram o mangá já sabem como é, tem muita coisa pra falar sobre isso. Porque obviamente a luta não iria vir normal e boa como a gente gosta. Mas eu não vou me alongar muito aqui no começo. Já quero agradecer pra todo mundo que tá assistindo. Eu espero bastante que esse vídeo esteja alegrando seu dia e entretendo você. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal pra ficar sempre atualizado sobre tudo no universo de Shumatsu no Valkyrie. Já se inscreveu? Então vambora pro vídeo. Como vocês sabem, lançou esses dias o resto da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie, que foram mais 5 episódios, totalizando 15 episódios agora com a temporada completa. Porque o esquema do anime de Shumatsu é 3 lutas por temporada, sendo que na primeira teve Lubu vs Thor, Adão vs Zeus e por último Sasaki vs Poseidon. Já na segunda temporada era pra ser até o Buda, mas lançou apenas Jack vs Hércules e Shiva vs Raiden. Mas agora ela tá completinha, bonitinha. Ou talvez nem tão bonitinha assim, porque os caras tem que mexer no bagulho que é bom. O anime vindo da Netflix não pode vir normal, ele tem que sempre vir zaralhado. E o pior é que o estúdio de animação não é um estúdio de animação ruim, não. Ao contrário disso. Pra quem não sabe, o estúdio de animação que animou Shumatsu foi o estúdio Graphinica. E mesmo não sendo um dos melhores, os caras participaram da animação de Hellsing Ultimate, tá ligado? Isso não é pouca bosta, não. Mas vou admitir que não é de todo ruim assim essa última parte de Shumatsu. Sim, eu não sei o que as outras pessoas que falam de Shumatsu acharam, mas eu não achei tão ruim assim. Mas claro que teve umas coisas horrorosas. E nesse vídeo você vai saber tudo o que aconteceu nessa última parte do anime de Shumatsu. Eu vou analisar tudo episódio por episódio. Tudo que está diferente em relação ao mangá e tudo que faltou e foi retirado. Tudo que eu gostei, tudo que eu achei ruim e também tudo que eu achei horroroso. Então já sabe, né? Assiste até o final que tu vai saber tudo o que aconteceu, tudo que tá diferente e tudo que tá bom e tá ruim no anime. Começando agora pelo primeiro episódio lançado, ou o episódio 11 na ordem. Pra falar a verdade, esse episódio começa muito bem. É muito emocionante pós-luta do Jack quando ele mesmo vê o próprio Hércules na Gol. Apesar que uma pessoa que nem o Jack realmente gostou do deus e sente saudade dele. E realmente não tem como não gostar do Hércules. Ele é muito foda e é um personagem com uma filosofia muito boa. Só que uma coisa é que dá pra sentir no episódio a estranheza dessa animação e dessa qualidade. Shumatsu dá a impressão de ser um anime feio, mas com uma iluminação muito bonita. Só que aí fica muito estranho quando foca em algum deus e ele tá super iluminado, só que muito desfocado. Fora que o anime também não tem uma fluidez de movimento. Os caras não aprendem nunca que tem que desenhar uns frames a mais pro bagulho ficar aceitável. Eles têm que trabalhar sempre com 3 frames de movimento. E outra coisa que eu tenho que dizer, mesmo sem saber se isso é bom ou ruim, o traço do anime tá muito igual ao do mangá. A parte que aparece o rosto do Shiva em tratamento, as poses do Buda, as feições da Gol, tá tudo muito igual. Eu particularmente gosto quando existe uma fidelidade no traço, mas logo as diferenças começam a aparecer, que é exatamente nessa cena quando entra o maior figurante de Shumatsu, digo, Thor. No mangá ele aparenta estar dando um pequeno sorrisinho vendo a troca de lugar do Buda, mas no anime a feição dele parece ser somente um foda-se completo. Já na cena seguinte da reação da Afrodite, no mangá ela dá um pulo da cadeira totalmente pistolaça da vida, pronta pra matar qualquer um. Os servos dela até ficam com dificuldade de segurar os airbags da frente. Já no anime a Afrodite está apenas vivendo, tá zen, no reaction, apenas existindo, olhando com essa carona de retardado e dando uma micro risadinha super foda-se. Ela e o Thor estão competindo pra ver quem dá o mais foda-se no anime. Competição pra ver quem tem a pior reação de Shumatsu. Esquecendo também em seguida o Ares quebrando o banco que ele tava sentado, né? Afinal tá proibido mostrar força pro Ares cômico. Eu também tenho que dizer que eu amei a dublagem do Odin, seja na japonesa ou na dublagem brasileira, tá muito incrível. Tá super imponente, grossa pra caralho e assustadora, que era exatamente isso que a gente queria. Com certeza de longe o deus mais misterioso e aterrorizante de Shumatsu no Valkyrie inteiro. É muito engraçado também aquele PNG gigante do navio do Bishamonten descendo do céu, aquele troço estático horroroso. E por falar em Bishamonten, é bizarro só eles, todos os 7 deuses da sorte, serem 3D, na moral. Apesar de ser um 3D muito bom pra Shumatsu, é muito estranho ele se destacando muito dos outros deuses. Mas isso só acontece pro Bishamonten ter ceninhas legais de quebrar armadura e tudo mais. Mas de longe a pior coisa desse episódio vem agora. Simplesmente cortar a cena incrível dos 7 deuses se juntando, mudando de forma e gritando aqueles nomes escrotões lá. Seria a coisa mais da hora desse episódio, o narrador gritando pra cada transformação. Blá 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 blá. Mas infelizmente os caras não deram esse gostinho pra gente. Eles se socam tudo junto dentro do maluco e nada de especial acontece. Além de, claro, eles virarem o zero. Mas já logo depois disso o episódio se segue como é. Sinceramente, apesar dessas diferenças e da falta daquela cena incrível do Bishamonten, o episódio em si é um episódio muito bom. A trilha sonora é muito boa, o Buda tá foda, o Zero tá foda, todos estão muito foda. E a montagem de cada cena do episódio também não tá ruim. A animação não é tudo, pelo menos não nesse episódio. Apesar de não tá lá essas coisas. O próximo episódio, episódio 12, vai contar o flashback do nosso querido Zerinho. E o Zero tá muito fofo, colorido assim. No mangá ele já era muito fofo, mas no anime ele tá muito mais. Olha só esses olhinhos brilhantes dele, esse sorrisinho todo feliz querendo ajudar os outros. De longe o deus mais tadinho e injustiçado da obra toda. Ele não merecia nada que aconteceu com ele, na moral. Beelzebub apanhou foi pouco na luta do Tesla, tá louco. Devia ter apanhado muito mais pra pagar pelo que fez com o nosso Zerinho. Eu só acho meio estranho esses dois
facão que ele tem na cara, mas enfim. Agora na parte quando ele chega na vila pra tirar os males das pessoas, chega naquela parte em que ele vai salvar aquela criança, eu fiquei pensando, esse porrinho não era loiro, não? No mangá, a parte dos lados do cabelo dele é pintada de cinza e a de cima é branca. Claramente loirão, mas só deixaram o cabelo dele preto mesmo, foda-se. Outra coisa muito feia é que ao invés dos caras desenharem o Zero com as manchas pretas no corpo e aqueles espectros negros do infortúnio nele, os caras tacaram uma layer de sombra preta em cima do Zero normal. Então o Zero se mexe e a sombra preta fica estática com o efeito de ondinha. Muito feio, meu Deus. Mas uma coisa interessante que vale ser dita nessa cena onde o passarinho é o único que se lembra do Zero. Isso porque o passarinho foi o único que o Zero ajudou sem usar seus poderes pra retirar o azar, igual o Buda fazia com as pessoas, ajudando elas só mostrando o caminho da felicidade. E do mesmo modo que as pessoas seguiam o Buda, o passarinho se lembrou do Zero. Sacaram esse contraste? Seguindo as cenas, logo quando o Buda passa com a multidão, as pessoas que o Zero ajudou veem aquilo e começam a se sentirem culpadas. Mas teve esse maluco que tiraram até a cama dele, sério. No mangá ele tá na cama ali com duas minas e no anime o cara tá num paninho no chão. O anime não facilitou nem pros figurantes. Eu tava com medo de uma coisa no flashback do Zero quando fosse adaptado em anime. Medo de não ser tão sombrio quanto é no mangá, mas foi muito bom. As feições do Zero e a sombriedade que ele tem nos momentos que o azar tá tomando conta dele tão muito bons. O Zero é muito colorido e também é bem cômico em algumas partes. Tava com medo que isso se sobressaísse do quão medonho ele se torna, mas ainda bem que não foi o caso. E meus manos, essa mulher viu muita coisa, umas 7 coisas diferentes. Agora o flashback acabou e a luta finalmente começou, só que infelizmente aconteceu a pior coisa do anime de longe. Não apareceu a plateia do Buda, não apareceu o Confúcio, não apareceu o fucking Sócrates e não apareceu o motherfucker Jesus. Porra, diretores, vocês tinham só um trabalho. Todo mundo queria ver Jesus torcendo, ninguém ia reclamar. Enquanto o Kota Hirano bota Jesus como vilão no anime dele e ninguém reclama, os caras se cagam pra botar Jesus na plateia. Ele literalmente não tem nem fala no mangá e aparece umas 3 vezes só. Que tristeza. Cara, a Grafínica só desistiu de fazer movimentos rápidos e dinâmicos também. No mangá, o Zero ataca o Buda rápido pra caralho com dezenas de golpes. Já no anime, o Zero ataca o Buda bem lentamente. Tiraram o Furry lá de cima também, dá-lhe carai. Mais uma vez, Zero no mangá frenético, no anime bem lentamente. Agora, além do rosto estranho do Zero nessa parte e da falta das aparições do MCJC, Son of God, Jesus, que de longe é o ponto mais baixo do episódio, eu não tenho mais muito o que comentar sobre esse episódio. Ele em si é bem razoável, a luta é toda lenta, não sei se fizeram isso pra dar mais tempo de episódio, mas parece que tem 3 frames pro movimento quando devia ter uns 50, tá ligado? Mas sem dúvidas o ponto mais alto foi o flashback do Zero que eu adorei. Partindo agora pro episódio de número 13, que também começa muito bem, tirando a parte que também não mostra os sábios. Sério, eu tô falando disso toda hora, mas isso incomoda demais. Mas o início dele é bem fiel, todas as coisas, poses, falas, muito bom, apesar de ainda incomodar um pouco a lentidão do anime. Só que nada dura para sempre. Apesar de que é uma cena super foda-se que dura uns 2 quadrinhos no mangá. O início do flashback do Buda mostra ele treinando de espada com um samurai, mas no anime isso só foi descartado mesmo. Talvez por não quererem botar o Buda lutando de espada, mesmo que ele ainda não fosse o Buda nesse momento. Já o Jataka eles deixaram meio feio e anêmico, que se parar pra pensar tá mais correto do que no mangá, já que ele tá todo sequelado da doença. E sim, mesmo que o Apollo seja muito bonito, o Jataka ainda é o personagem mais gato de Shumatsu. Mas em si, sobre o flashback do Buda, ele é muito bom e bem adaptado. Não existe quase nenhum corte de cena ou alteração. Inclusive o flashback do Buda no anime ajusta a ordem das cenas e acontecimentos que no mangá fica meio confuso, e isso é muito bom. Como por exemplo a cena no anime que ocorre antes do pai do Siddhartha falar com ele. No mangá é mostrado depois, isso deixa meio confuso, mas no anime fica super fluido, saca? Ponto pro anime. E isso não acontece só nesse episódio não, nos 2 anteriores também rolou. E agora a gente adentra mais uma vez na luta do Buda e do Zero, 2 PNG lutando lentamente. Mas essa luta até que tá maneirinha, apesar de que eles usam aquele método em certas partes da luta em que o personagem tá estático, mas a roupa mexe com o vento, o fundo tem aquele efeito de velocidade e tem vários feixes de luz que representam golpes. Tudo isso pra dar a sensação de uma luta veloz, mas na verdade o personagem tá uma estátua. Eu não sei se eles tiveram que aprontar esses episódios com prazo curto, mas isso é bem chinelão, na moral. Mas depois a gente vê a criança que o Zero é falando mais alto do que aquela criatura cheia de ódio que ele se tornou. Dominado pela inveja de Buda por todos amarem ele, Zero Fuku quebrou quando alguém finalmente disse que o ama. Buda diz isso pro Zero e ele fica meio confuso. Em seguida Buda diz que o olhar do Zero foi o melhor que ele já viu. E ver o Zero sorrindo é a coisa mais fofa que existe, mano. Tadinho dele. Mas apesar dessa cena ser muito linda e fofa, a cena seguinte é bizarra e aterrorizante, assim como devia ser. A cena da morte do Zero e do nascimento do Rajun. Ou melhor, do Papias. Pra quem não sabe, Papias também é como Rajun é conhecido. Eu amo e odeio esse nome, meu Deus. Papias parece o nome de um tiozão barrigudo que tu encontra no bar. O tiozão Papias da cerveja, da Skol. E a cena é totalmente bizarra, os gritos do Zero são agonizantes, é desesperador. A chegada do Rajun é muito boa e eu amei. Esse é um outro ponto pro anime. Sinceramente, até agora esse episódio foi o melhor dos 3 até então. Tá quase tudo correto, a animação não tá feia nem nada e eu gostei desse episódio de verdade. Próximo episódio agora é de número 14, que tem um início
muito foda. O visual do Rajun tá muito bom, diga-se de passagem. Eu achei que ia ser muito merda, já que a paleta de cores do Rajun é igual a do Zero, mesmo o Rajun sendo bem mais sombrio. Mas não, o Rajun tá muito foda e muito bem feito. Alongaram e completaram mais um pouco aquela cena do Beelzebub falando, já que no mangá era bem mais simples. Eles juntaram a cena das rosas do Beelzebub, que era mais tarde no mangá, e mesclaram com a cena que acontece antes, que mostra o Beelzebub sentado na cadeira e tudo mais, deixando a cena muito mais completa do que a cena que aparece no mangá, e isso foi muito bom. Apesar de que é só um bostolho falando que matou o Zerinho. Depois disso a gente tem a cena do nosso Derek chegando. Hades, Lopica dos deuses, um dos mais dripados de Shumatsu, chegando na cena a 2 FPS por hora. Sério, mano, aquela andadinha do Hades e ele cruzando as pernas na cadeira, parece que eu tô vendo ele lagado. Tá muito feio, mano. Mas agora que chegamos na luta do Rajun, temos a explicação do porquê que as outras lutas estavam acontecendo lentamente. Eles estavam investindo tudo de animação na luta do Rajun. Olha a velocidade que esses putos estão lutando, isso sim que é dinamismo. Apesar de também não estar a coisa mais bonita do mundo de ser, nem perto disso. E além disso, nem em todas as partes. O negócio é que eles aumentaram os PNG se mexendo. Nas outras lutas era um PNG estático, agora aqui no Rajun tá variando entre 3 a 8 PNGs na mesma cena. Que evolução. Outra coisa muito bosta que rola nessa luta é os machucados do Buda, os cortes iniciais que ele leva do Rajun. Parece que tudo é feito de tinta guache, tá ligado? Aquela tinta que sai com água. Os cortes nem aparecem direito, na real nem tem corte nessa porra. Muito merda isso também. Outra diferença mínima que tem, mas eu achei que tira um pouco do impacto do Rajun na luta, é a lâmina giratória dele, aquela que ele usa pra furar o olho do Buda. No mangá, aquela lâmina curvada surge quando ele gira o próprio braço e a lâmina vai se entortando. Já no anime é a lâmina que se entorta envolvendo o braço dele. Revendo o anime enquanto faço esse vídeo, eu percebi agora também que todos os comentários que os sábios da plateia do Buda faziam no mangá foram substituídos por comentários que o Ares e o Hermes fazem juntos. Uma desculpa fácil de se usar até, mas ainda assim não substitui o Jesus fucking motherfucker Jesus. O resto do episódio é muito bem adaptado, num ritmo muito mais lento, claro, mas não tem quase nenhuma discrepância com a obra original no mangá. O que impressiona bastante é que a qualidade desse episódio também foi muito boa. A luta do Rajun tá sendo muito boa mesmo. Melhor do que uma caralhada de luta que já foi adaptada em Shumatsu. E a interpretação do Rajun tá de parabéns, sério. Que dubladores incríveis que eles tiveram. E fico ainda mais feliz que a dublagem brasileira do Rajun tá muito superior à dublagem japonesa. Sem nem comparação. Chegando agora na análise do último episódio lançado da segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie. O episódio 15 é o quinto dos 5 lançados. E esse episódio tem o maior problema de todos que lançaram. Esse problema é a verba do anime ter acabado. Acabou a verba da animação, acabou a verba do desenho, acabou a verba de tudo. Tem umas cenas desse episódio que estão horrorosas, umas cenas estáticas do Rajun e do Buda que estão só deficiência. Mas conforme eu vou comentando o episódio, eu mostro os outros frames. Mas no meio das coisas ruins que tem nesse episódio, animação meio bosta, traço cagado, pique pra usar Naruto, a gente tem uma das cenas que são uma das melhores. A gente vê a Volunge do Zero e do Buda, que é uma cena muito linda. Ver o Zero voltando pra ajudar mesmo depois da sua morte como uma alma é lindo demais. E outra coisa, depois que o Zero volta, antes de realizar a Volunge, o Buda faz essa pose. E meus amigos, isso não lembra vocês de nada não? Essa é a exata pose do Zero Fuku. Tanto que fizeram a questão de soltar o cabelo do Buda pra parecer mais uma imagem iluminada do Zero Fuku. O Buda é um Zero com a iluminação completa, isso é muito bonito. E dá uma beleza ainda mais nessa cena que já é magnífica. Também é muito da hora ver toda a plateia torcendo pelo Buda. Sua família de quando ainda era Siddhartha, o povoado de seu reino. Seu irmão já ataca com um grande sorriso. É uma cena bem bonita, apesar de que eu ainda sinto falta de Jesus. Triste, muito triste. E lembra de quando eu falei que eles estavam lutando lentamente? Lembra que eu também disse que a verba acabou? Junta essas duas coisas e vai dar a luta desse episódio. Eles começam trocando os golpes de espadas lentamente de novo. E depois literalmente aparece uma cena do Rajun golpeando em câmera lenta. Tomar no cu. E mano, olha essa cena do Buda. Olha esse rosto todo cagado. Meu Deus, que horror. Mas mano, mesmo assim, com essa horroridade toda, esse foi um dos episódios mais bem adaptados desses novos episódios do anime. Traz as cenas mais emotivas também. A cena da morte do Rajun, da vitória do Buda e da despedida do Zero. Essa cena é muito bem construída, porque ao mesmo tempo a gente tem a morte do vilão extremamente mal, que é o Rajun, a vitória do herói e o alívio da humanidade vencer mais uma rodada, que no caso o herói é o Buda, e a despedida emocionante do parceiro do herói, que foi essencial pro herói vencer. A gente grita de alegria, suspira de alívio e chora tudo na mesma cena. Isso é uma construção divina. Fora que ainda no final da luta aparece na plateia todos aqueles que o Zero salvou. O pessoal da vila, o garoto que tava quase morrendo, até a pomba que caiu do ninho. E o Buda termina a cena com a frase: "Parece que não fui só eu que amou o Zero". Isso é muito lindo, mano. Dá uma real vontade de chorar, na moral. É um final bem bonito que supera toda aquela falta de verba que faltou nesse episódio. Um destaque que eu tenho que ressaltar de novo é a cena do Beelzebub. Aquela cena que ele tá queimando os estudos do Rajun e aparece o cabuloso Odin confrontando o Beelzebub. Eu acho que o Odin poderia ter matado o Beelzebub ali mesmo de boa. Aí não teríamos problemas com um emo depressivo que matou o nosso Zerinho mais. E essa aparição do Odin é o que gera uma das teorias de Shumatsu. A teoria do grande
grande plano do Ragnarok que envolvia Odin e outros deuses. Eu ainda vou elaborar melhor isso e trazer um vídeo completo pra vocês, então aguardem. Mas mano, eu fico triste por terem tirado uma outra cena muito hilária desse finalzinho. E os caras só tiraram essa cena porque ia ficar muito grande o episódio e não ia dar pra colocar um certo personagem no final. Mas basicamente quando Zeus fala que eles precisam ganhar a próxima rodada, o Hermes diz que eles precisam de alguém muito forte pra que isso aconteça. Até porque eles perderam um deus do lado dos deuses. E nisso o Hermes olha pro lado e o Ares fica cagadaço achando que querem que ele lute. Até que ele toma coragem e vai falar que vai lutar. Mas antes dele anunciar isso, o Hades fala na frente que vai lutar por vingança de Poseidon. No anime essa cena inteira cômica do Ares é cortada inteira e só mostram o Hades no final falando que vai lutar. E é um cu de cena, na moral. Mas a gente teve no final do episódio a aparição de um humano muito esperado. Exatamente, todo mundo já sabe quem é, eu nem sei porque que eu tô fazendo esse mistério, mas sim, Qin Shi Huang, o lutador da 7ª rodada do Ragnarok, aparece no anime. Na verdade, o Nostradamus era pra aparecer fazendo cosplay de Brunilda primeiro que o Qin, mas ainda assim a cena ficou muito boa e dá um puta hype pra próxima temporada. Chegamos ao final dessa análise do final da temporada e a minha conclusão sobre tudo que eu vi é: não é de todo mal e não tá ruim. Você tem que entender que ter coisas ruins e ser ruim são coisas totalmente diferentes. E esses episódios têm sim muitas coisas ruins que eu ressaltei no vídeo, e a principal delas é a animação e os cortes de conteúdo que teve. Porra, tirar Jesus, as fusões, a cena final do Ares, são coisas muito bobas que acrescentariam milhões de % nesses episódios. Foi realmente uma péssima escolha. Mas como eu disse, a construção e organização de cenas desse episódio está melhor do que o mangá. Ao invés de fazer cenas que se completam ficarem separadas, que nem o mangá faz, o anime junta as cenas pra fazer um storytelling muito melhor, e isso é um grande ponto. Eu realmente gostei dos episódios e eu vi várias vezes, e não fiquei pensando, porra, não aguento mais ver essa merda. Todas as vezes eu adorei. Não é a melhor coisa do mundo, obviamente, mas a segunda temporada supera a primeira de longe. E a segunda parte da segunda temporada supera a primeira parte também. Então, de certa forma, o anime tá evoluindo conforme o tempo, e isso é muito bom. Claro que seria muito mais fácil se tudo ficasse bom desde o começo do anime, mas a gente nunca pode ter tudo. Mas bom, meu manos, eu queria saber de você agora. Você viu os episódios? O que você achou? Foi pior ou melhor do que a sua expectativa? Me conta tudo o que você achou dos episódios aí nos comentários aí embaixo. E não esquece de se inscrever no canal pra ficar sempre atualizado sobre o Ragnarok e sobre tudo desse mundo de Shumatsu no Valkyrie. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, meus manos. Falou!